Pop no rádio. 7h32, confirmando 7h32, nesta segunda-feira, dia 30 de junho, o Instituto Anjo Vascular do Seridó completa 2 anos de atuação aqui em Caicó, consolidando-se como uma referência no cuidado com a saúde vascular da população da região. Para marcar a data, o Instituto lança uma promoção especial de aniversário e hoje temos a honra de receber Dr. Wesley Lemos, que é cirurgião vascular e diretor técnico do Instituto, para falar um pouco sobre essa trajetória, os serviços oferecidos e a importância do cuidado com a saúde vascular. Dr. Wesley, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui hoje, falando sobre esse projeto lindo que é o Instituto Anjo Vascular do Seridó e que nesse mês de julho, dia 21, vai completar 2 anos de atuação aqui em Caicó. Falar um pouco também sobre a expansão, o que é que a gente deseja para os próximos anos para o Instituto Anjo Vascular do Seridó, o que é que a gente já faz e o que é que a gente pretende fazer nessa segunda metade do ano, trazendo mais novidades, mais informação, mais tecnologia aqui para o povo do Seridó que tanto precisa nessa área e nessa especialidade. Como é que você avalia esses 2 anos de atuação do Instituto Anjo Vascular aqui do Seridó? Marcos, a gente fez muita coisa interessante ao longo dos 2 anos. Eu não diria que os 2 anos foram iguais. A gente começa sempre com alguma dificuldade, com alguma coisa que queria ter, mas ao longo desses 2 anos a gente conseguiu completar dentro da especialidade uma gama de serviços que contemplam, eu diria, 80% do que a especialidade tem a oferecer. Então aqui em Caicó a gente faz bastante coisa que antes não havia, bastante coisa que está presente aqui na região de segunda a sábado. É importante dizer que o atendimento lá da clínica ele não é esporádico, então o nosso paciente que é atendido de segunda a sábado lá, de 7h30 às 11h30, de 1h30 às 17h30, ele tem a opção de voltar caso seja necessário para um retorno inesperado. Ah, doutor, eu tive uma urgência. Ah, eu preciso fazer um Doppler. E a gente tem isso disponível durante toda a semana, durante todo o mês lá no Instituto. Você até falava agora aqui fora do ar de que Caicó ela tem uma carência realmente de ter, por exemplo, profissionais cirurgiões vasculares o tempo todo com a permanência bem maior. Isso, graças ao Instituto, isso foi resolvido, né? Graças a Deus a gente conseguiu trazer para cá essa estrutura. E o que é que eu vejo em relação à distribuição dos profissionais vasculares aqui no Rio Grande do Norte, falando mais da nossa casa? A gente tem cerca no estado de entre 65 e 70 cirurgiões vasculares. Tem 9 a 10 em Mossoró, os demais estão na capital, em Natal, e morando na região tenho eu aqui na região do Seridó, em Caicó. Eu escolhi Caicó para desenvolver esse projeto. Então você veja que a distribuição ela já é um pouco injusta com a demanda da região. Quando você pega Caicó isoladamente, me lembre aí a população de Caicó hoje, 67 mil mais ou menos. 67 mil habitantes. Parece uma cidade de médio porte para um cirurgião vascular vir trabalhar. Ah, hospital particular não tem, hemodinâmica, estrutura de alta complexidade para cateterismo não tem, mas a gente tem a liga com um centro cirúrgico enorme lá, que é subutilizado. A gente não tem um quantitativo de cirurgias tão grande para que haja internamente, e com certeza isso no futuro vai haver. Mas o que é que eu quero falar? A região do Seridó como um todo não tem só os 67 mil habitantes de Caicó. A região do Seridó como um todo deve ter mais hoje do que 400 mil habitantes, por aí, não é isso? Quando você coloca Paraíba, principalmente, né? Interior paraibano. A nossa região aqui tem em torno de 400 mil habitantes. Então, o que eu quero deixar, inclusive, de mensagem para os colegas vasculares que queiram vir trabalhar aqui na região é que tem espaço. Você sabe, a população, 400 mil habitantes. Enquanto isso, ficam 65, 70 profissionais quase. Em Natal, com 1.200.000 de habitantes. Quer dizer, a proporção está clara, entendeu? Aqui precisa de mais profissionais médicos e é uma sugestão que eu dou aos profissionais que são recém-formados que venham trabalhar no interior, porque tem espaço, a população precisa, você tem a capacidade de desenvolver bons projetos aqui na região do interior. Nesses 2 anos você teve que criar uma estrutura no Instituto? Muito grande. A gente, quando chegou, o básico que precisa do cirurgião vascular é o Doppler, o ultrassom vascular. Então eu costumo dizer que a gente usa menos o estetoscópio, que é aquele aparelhinho para ouvir o peito do paciente, do que o Doppler. O cirurgião vascular ele lida com o Doppler todos os dias, então o ultrassom vascular é fundamental. Os exames de Doppler arterial, Doppler venoso, Doppler para pesquisar uma trombose, Doppler de carótidas, que são os exames mais básicos, esse a gente faz todos os dias. E a nossa intenção para esse ano, com a abertura da unidade nova, que já já a gente vai falar, é trazer mais tipos de Doppler para a região. A gente vai chegar a quase 30 tipos de Doppler vasculares. Aí você vai me perguntar, mas
tem isso tudo? Né? Será que existe? Porque ninguém nunca ouviu falar. Então eu vou dar só um exemplo. Doppler de artéria oftálmica. Quem nunca ouviu falar nisso, quem nunca precisou, não sabe nem que existe um Doppler, um ultrassom da artéria oftálmica. Mas para que é isso, Dr. Wesley? É que alguns pacientes têm cegueira vasculogênica por causa da artéria oftálmica. O cara fica cego porque a artéria oftálmica não está funcionando bem. Alguma doença fechou a artéria que vai para o olho dele. E existe Doppler de artéria oftálmica. Quem é que faz aqui na cidade? Hoje ninguém. Então eu estou me especializando ainda mais para poder transformar esses 4 tipos de Dopplers que a gente faz atualmente em 30 tipos de Doppler vascular e também para informar os colegas médicos que não precisam mais mandar o paciente lá em Natal para fazer, porque aqui tem. Já Então, tem, inclusive, já. a gente está No começando Instituto. a fazer. Então, muita coisa interessante vai ser feita nessa segunda metade do ano e muito mais exames vão ser trazidos para cá para completar ainda mais nossa estrutura e favorecer os pacientes nesse sentido, evitando deslocamento. Dr. Wesley, o Doppler, ele detecta qual a situação, por exemplo? O Doppler vascular ele é utilizado para identificar qual é o problema que está acontecendo no vaso sanguíneo, independente de ser artéria, independente de ser veia. Então, vou dar um exemplo. Trombose, que é muito comum. A trombose é uma urgência vascular. O paciente que faz uma trombose pode soltar um trombo e parar no pulmão, fazer um quadro gravíssimo de tromboembolismo pulmonar. Então, o Doppler venoso, para a pesquisa de trombose, a gente vai olhar as veias da perna, ou da barriga, ou da região inguinal, onde seja, para identificar se tem trombo ali dentro da veia. Então, vamos falar aqui da femoral, que ela é famosa, é uma veia de grosso calibre, e as pessoas costumam falar muito nela nas consultas. Então, faz um Doppler venoso, olha a veia femoral e vê se tem algum material dentro da veia, algum trombo. Então, o Doppler vascular ele serve para dar respostas ao médico solicitante a respeito daquele quadro, para confirmar se há uma trombose, se há uma doença vascular ali, aguda ou crônica. Agora, quais são os principais sinais de alerta que as pessoas devem observar e que indicam, né, a necessidade de procurar um cirurgião vascular? Vamos lá, falando da parte arterial, frialdade, o membro gelado, o membro frio, cianose, o membro ficando escuro, da cor de uma berinjela, dor aguda, dor incapacitante, que você sente e não consegue fazer outra coisa. Você tem que resolver a dor porque seu dia mudou completamente em relação àquela dor ali. Esses são sinais de doenças arteriais. Das doenças venosas, você tem o inchaço, cansaço, formigamento, sensação de peso nas pernas. E quando está relacionado à trombose, você tem uma panturrilha endurecida, você tem dor ao caminhar, você fica andando, mancando. Tudo isso está relacionado às doenças venosas também. Mas você tem que ter esses sinais com frequência, por exemplo? Não necessariamente. As doenças vasculares são muito amplas. Mas, por exemplo, no quadro de varizes, você tem cansaço, você tem formigamento, você tem sensação de peso nas pernas. Esses sintomas, eles são crônicos. E, geralmente, os pacientes que têm varizes, eles atribuem esses sintomas a elas. Eles dizem, deve ser das varizes. Mas a gente trata muito paciente que não tem as varizes aparentes. E é aí onde mora o perigo. Às vezes o paciente tem varizes e não sabe. Então eu recebo muita paciente feminina de 20 a 40 anos, que já gestou, que já teve filho, que tem a perna bem limpinha, mas que tem todos os sintomas. E chega lá dizendo, doutor, olha, eu tenho cansaço, formigamento, sensação de peso, mas eu não tenho varizes. E quando eu faço o exame, eu utilizo algumas tecnologias, eu mostro que as varizes estão por baixo da pele. Então isso também é possível. Para quem tem a variz mais evidente, que olha ali na perna e vê, não, isso aqui é variz, eu preciso de um angiologista. Mas às vezes você tem o sintoma e não vê o problema. E é aí que é o diagnóstico mais complicado, mais difícil de ser dado. Daí a importância de procurar um profissional caso você tenha esses sintomas. E o Doppler resolve isso, no caso? E o Doppler ajuda muito, porque o Doppler diagnostica com precisão qual é o problema. Onde é que está aquela veia que dói? Muito paciente chegou, tem uma dor aqui na perna, e quando você vai olhar o Doppler, você vê que lá onde o paciente falou tem um vasinho. E às vezes o tratamento do paciente é esclerosar, é queimar esse vasinho, é tratar esse vasinho para resolver esse problema. Existe algum grupo de risco maior para doenças doenças vasculares? Sim, sempre que o paciente é idoso, obeso e diabético, geralmente essa tríade está intimamente relacionada a problemas vasculares. Um outro fator fundamental nas doenças vasculares é o tabagista, é o paciente que fuma. Então, quando você entra numa enfermaria de cirurgia vascular, num hospital geral ou num hospital de especialidades, pode ter certeza que todos os pacientes, se não todos, 90% dos pacientes internados, eles têm hipertensão, diabetes, são renais crônicos, dialíticos ou não, e tabagistas. Esse é o perfil do paciente vascular que fica internado no hospital. Que é diferente do perfil de varizes, claro, mas geralmente é isso. Como é que o estilo de vida influencia na saúde das veias e artérias?
Os pacientes que não cuidam da saúde como um todo, eles também não cuidam da saúde vascular. Vou citar um exemplo aqui. O paciente que não pratica atividade física regularmente, que não fortalece a panturrilha. A panturrilha, Marcos, ela é o segundo coração do corpo. As artérias, elas pulsam. Se você botar a mão, vai sentir o pulso, ou no pescoço, ou no braço, ou na virilha. Essas artérias levam sangue para o pé. Mas na hora de retornar do pé para o coração, quem faz esse trabalho são as veias, que não pulsam. E às vezes, quando a gente está em pé aqui ou sentado, elas estão sofrendo a ação da gravidade. Elas estão com peso, colocando elas, o fluxo para baixo. Então as veias precisam da musculatura para bombear o sangue de volta. E é isso que a gente precisa entender. Que o sedentarismo atrapalha demais a questão vascular, favorece o aparecimento de varizes, favorece dores, não só de varizes, mas de outras partes do corpo. Existem cuidados que a gente deve adotar no dia a dia, por exemplo? Com certeza. Caminhadas, atividade física, musculação, hidroginástica, pilates, né, hidroterapia, você precisa achar qual é a sua, mas você precisa fazer. Até fugindo um pouco da área, mas só para dar essa dica, a atividade física regular, ela reduz 40% de chance de todos os cânceres. Nenhuma medicação faz isso hoje. Então, se você só pratica atividade física, você já reduz a chance de 40% de todos os tipos de cânceres. Então, meu amigo, é a hora de levantar realmente a bunda da cadeira e fazer atividade física, porque isso muda demais, isso melhora demais a saúde como um todo e principalmente a saúde vascular. Reduz a pressão arterial, reduz chance de doença vascular venosa e arterial, reduz intercorrências nos pacientes que já têm a doença instalada. Então, ajuda a gente demais no tratamento. E é uma prática bem barata, inclusive, né? Pois Se é. exercitar, né? Exatamente. Doutor Wesley, falar agora um pouco dessa promoção dos 2 anos, né, do Instituto aqui. Tem promoção para o cliente? Isso, o que é que a gente fez esse ano, Marcos? Em vez de fazer uma festa, como foi ano passado, chamar algumas poucas pessoas lá para a clínica, para confraternizar, a gente sabe que tem proximidade com colegas médicos, com mais gente. Esse ano eu resolvi transformar isso, trazer a festa para o paciente do Instituto. Se o paciente já está lá com a gente, ou se ele não está e quer ser paciente do Instituto, esse mês de julho de aniversário, todas as consultas vão ter um desconto de 25%. Não precisa a requisição de alguém ou nada. Você entra lá em contato, nesse mês de julho, todas as consultas de angiologia e cirurgia vascular vão ter 25% de desconto. Tá? Nossos procedimentos dentro da clínica também vão ter surpresas para os pacientes quando chegarem lá. A gente vai ter condições especiais nesse mês de julho também, que inclusive é o mês da festa de Santana, né? E o único dia que a clínica não vai funcionar habitualmente é o dia da feirinha de Santana que acontece lá na porta do Instituto. Dos demais dias nós vamos estar a pleno vapor funcionando. As marcações já começaram, as vagas são limitadas, então quem tiver uma consulta em cirurgia vascular, um vizinho, um parente que sempre quis levar e não teve oportunidade, essa é a chance com esses 2 anos do Instituto Angiovascular. Então, qualquer consulta vai ter desconto? Qualquer consulta. Tem angiologia ou cirurgia vascular durante o mês de julho. Só em julho, no caso. Em julho, 25% de desconto para todos. Esse é o presente no Instituto em função do nosso aniversário. Quais os tipos de atendimentos e exames que vocês realizam hoje no Instituto? Então, a gente se divide lá na consulta em angiologia e cirurgia vascular, nos ultrassons, nos Doppler vasculares, Doppler arterial, venoso, carótidas e vertebrais e para pesquisa de trombose. E os procedimentos, nós fazemos todos os tipos de escleroterapias. O que é isso? As famosas aplicações com glicose, com espumas de várias concentrações, com crioescleroterapia. Nós fazemos escleroterapia também a laser, né? O uso do laser transdérmico, tratamos vasinhos nas pernas com laser, tratamos vasinhos no rosto com laser. Muita gente não sabe que a face, com esses vasinhos avermelhados, a gente consegue tratar com laser e esses vasos somem instantaneamente. A gente faz cirurgia de termoablação das safenas com endolaser no Hospital da Liga. Então, os procedimentos de varizes nós fazemos aqui em Caicó, a gente não se desloca, a gente não desloca o paciente. Levamos toda a nossa estrutura para o centro cirúrgico da Liga e fazemos lá. Além disso, fazemos os cuidados, os tratamentos cirúrgicos dos pés diabéticos também lá no Hospital da Liga. A gente precisa, às vezes, fazer um debridamento, uma limpeza mais intensa num pé diabético. E tudo é realizado lá com todo conforto e segurança para o paciente. Quais são os planos do Instituto Angiovascular para os próximos anos? Com a abertura da nossa nova unidade, a gente vai ter centro cirúrgico próprio, um centro cirúrgico dentro da clínica. Então, cirurgias ambulatoriais, cirurgias menores, a gente vai ter capacidade de fazer dentro da clínica. Eu não estou falando, Marcos, de sala de procedimento para remover um sinal, não é isso. Eu vou conseguir operar varizes dentro da clínica, então o paciente vai conseguir ser consultado, fazer o seu exame, fazer todo o seu tratamento de doença varicosa dentro do Instituto Angiovascular sem precisar se deslocar para nenhum lugar.
Quando é que vai ser a inauguração da nova sede? A gente espera que até dezembro ela esteja pronta. Houve um atraso relativo na obra, como toda obra, em virtude de algumas documentações, em virtude de greve, de serviços do Estado, dos quais a gente dependia de resposta, né? De serviços regulatórios, para poder seguir com a obra. E aí, em virtude disso, houve um pouco de atraso, porém estamos também funcionando lá na obra, graças a Deus, tudo conforme para poder inaugurar no final do ano. Só para lembrar que não é a nova, vai ser a segunda Isso, unidade, a segunda, é isso? isso é uma pergunta constante lá na clínica. Mas, doutor Wesley, o senhor investiu tanto aqui e agora vai fechar essa clínica para ir para outras? Não, não vou fechar a clínica. Isso faz parte do projeto de expansão do Instituto Anjo Vascular do Seridó. Nós vamos ficar com 2 unidades aqui em Caicó, vamos ter mais especialidades médicas, mais ultrassom. Então, o que é que vai ter na unidade nova, além do que a gente já tem? A gente vai ter uma sala dedicada só a Doppler, a gente vai ter mais consultórios para médicos, a gente vai ter o centro cirúrgico lá dentro. Então, a gente vai ter muita solução em saúde relacionada à cirurgia vascular e à angiologia dentro do Instituto Anjo Vascular. Há intenção de ampliar os serviços ou trazer novas tecnologias? Sim, nós vamos ter novas tecnologias, então aparelhos de ultrassons mais modernos, todos os nossos consultórios são cadeira eletrônica, o que é que isso facilita? O paciente não tem que ficar subindo escada e subindo em maca, entendeu? Ele senta ali na poltrona como fosse sentar numa cadeira convencional, o médico aperta o botãozinho, a maca, ela abre sozinha, ela deita só, ela traz o paciente de volta à posição. Então, a gente tem investido muito em tecnologia, trazendo muita coisa para cá, para facilitar o atendimento, para trazer conforto ao paciente. A gente não quer que o paciente vá lá só fazer uma consulta, a gente quer que ele tenha uma experiência em saúde. Porque o que é que a gente nota no interior, Marcos? É que muitos profissionais trabalhavam da seguinte forma: o paciente pagava uma consulta cara, sei lá, 400, 500, 600 reais e ainda era mal atendido, né? Eu particularmente vou dar um exemplo simples de entender. Quando você vai comer algo, você paga num restaurante caro, come bem, você sai satisfeito. Agora você paga caro, come ruim, você sai falando e provavelmente não volta mais. Para mim, medicina é um pouco isso. Você precisa tratar o paciente como ele merece. O cara está ali pagando, ele já está sofrendo com uma doença, está pagando e ser mal atendido, isso não vale a pena em lugar nenhum. Então, É uma frustração para o é uma paciente, frustração. né? Então, o médico ser grosseiro, o médico tratar mal o paciente, para mim, isso é ridículo, entendeu? A gente precisa modificar esse panorama, a gente precisa dar a saúde que o paciente merece. Não é porque está no interior que tem que ser menos importante do que está na capital. Pelo contrário, a gente tem que seguir todas as normas e trazer tudo o que há de melhor para cá também. O que é que diferencia o Instituto Anjo Vascular em relação ao cuidado com os pacientes? A gente, desde a entrada do paciente até a saída do paciente da clínica, e quando eu digo saída, não é a saída dele ir embora no momento em que chegou, não é isso. É a saída após o tratamento dele completo. A gente procura ter atenção com o nosso paciente. Vou dar só uma dica. O paciente chegou, fez uma consulta, fez o Doppler, vai marcar a cirurgia. Então, a gente sempre está ajustando as demandas do paciente. Marcou a cirurgia, fez a cirurgia, a gente entra em contato com o paciente, vem para o retorno, agenda a reavaliação. A gente tem muito a questão também de ter que fazer o acompanhamento. E a gente trabalha dentro da clínica com acompanhamentos para o paciente não ter que toda vez que vier pagar uma consulta. A gente costuma fazer o acompanhamento completo do paciente e organizar isso com ele. Um exemplo, uma úlcera venosa que precisa ser acompanhada por 6 meses. Se cada vez que o paciente voltasse fosse pagar uma consulta, isso ia ficar muito oneroso para o paciente. Então a gente procura fazer um trabalho de manter esse acompanhamento com o paciente, mas sem ultrapassar essa questão financeira e tentar fazer com que o paciente termine o seu tratamento e tenha um bom resultado em menor tempo e de acompanhamento também. O ouvinte quer saber aqui quais são os primeiros sinais de alerta do pé diabético. Então vamos lá. O paciente diabético, o que é ruim no diabetes? É que é uma doença silenciosa. Como é que você descobre que está diabético? Geralmente, num quadro de cetoacidose diabética, você vai terminar na UTI, porque é uma doença silenciosa. Então, relacionado à saúde vascular, qual é a primeira coisa que você tem que lembrar? Amigo, se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos que é diabético e você tem dormência no pé, isso é neuropatia diabética. Muita gente acha, Marcos, que quem começa a doença vascular no pé é a artéria AV. Não é. Quem começa a doença no pé diabético é a neuropatia diabética, a lesão no nervo. Porque se você lesa o nervo, o fluxo sanguíneo está comprometido no pé e aí vem a questão vascular associada. Então veja que desastre. O paciente tem uma doença que ele não sabe que tem, abre um quadro de pé diabético como? Eu tive um caso aqui em Patos, paciente de Patos, agricultor, né, que esse pessoal da agricultura não quer ir para o hospital, não quer se deslocar, está num sítio, que ele fez uma lesãozinha no canto da unha. E o que foi que ele resolveu fazer? Mexer com a chave de fenda. Então ele mexeu com a chave de fenda, resultado, o dedo necrosado.
da cor desse microfone que a gente está usando aqui, o microfone preto. O dedo ficou preto, então necrosou, o dedo morreu, teve que ser retirado. Então, o paciente diabético é isso. Aí você diz, doutor, mas isso aí, eu estou em casa, eu nunca ando descalço na rua, não acontece acidente. Você acha que o acidente acontece mais onde? É em casa. É espinha de peixe, é caco de vidro, é uma topada no móvel, é uma pedra no quintal, foi dar milho às galinhas e furou com um prego que estava solto. Então, os acidentes, a maior parte acontece em casa. É em casa que o paciente diabético tem que usar uma sapatilhazinha com o pé coberto para ir para o quintal. Porque na rua ele calça. Então, esses acidentes provocam lesões nos pés diabéticos e a gente realmente pega pacientes muito infectados, muito complicados em virtude disso. E o que é que pode se fazer, né, em relação a isso? É tratar o diabetes, é compensar clinicamente o diabetes, é vigiar a dieta, tomar as medicações direitinho e principalmente proteger os pés. Queria que você falasse um pouco agora, onde é que fica o Instituto Angiovascular do Seridó? O Instituto Angiovascular fica na rua Padre Sebastião. Doutor, que rua é essa? É a rua da Praça do Coreto. Tá? A rua Padre Sebastião, número 192, centro aqui de Caicó. Muito simples, muito fácil acesso. Fica ali na Praça do Coreto, na parte de trás da Praça do Coreto. Tá? Perto também da Matriz de Santana, ali naquela região. Telefone de contato? DDD 84, né? 991923131. E no Instagram? Instituto Angiovascular. A gente atende pelos 2 canais, a gente marca consulta pelos 2 canais. Em breve, nesse mês de julho também, a gente vai estar com o site, com marcação de consulta direto pelo site, sem a gente precisar passar pela recepção. Paciente que quiser marcar, entra lá no site, marca a sua consulta, o seu dia, o seu horário, através do site, sem precisar nem passar pela recepção. E aguarde, vem em breve aí uma segunda unidade, né? A segunda unidade já pode dizer o local já? Pode dizer o local, ela fica ali na Coronel Martiniano, 1900, em frente à Yamaha, entre a Sol Energy e a Pague Menos. Onde funcionou por muitos anos uma loja de carros ali. Exatamente, é fica ali, aguarde, muito simples. Por enquanto está apenas lá na Praça do Coreto, mas daqui uns dias... Daqui uns dias, até o final do ano, a gente estará nas 2 unidades, se Deus quiser. Dr. Wesley Lemos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Obrigado por sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer, Marcos, a gente vai estar aqui presente esse mês ainda, falando de mais coisas da cirurgia vascular. Não dá para falar tudo. Então, nossa próxima entrevista é dia 14. Quem tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, eu sempre acho engraçado. Quando termina a entrevista, vem uma enxurrada de perguntas lá no Instagram, mas ninguém quer perguntar na entrevista. Então, quem tiver alguma dúvida, vão mandando. Eu vou respondendo conforme a disponibilidade, que a vida é um pouco corrida, mas eu sempre procuro responder a todo mundo no Instagram. E a equipe também está treinada para isso. Ele já tem esse costume de tentar ajudar o paciente, independentemente de qualquer coisa ou de marcar uma consulta ou não. E eu volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações.